Bom dia, meu nome é Oriovaldo Moisés Barbosa e vou falar hoje um vídeo especificamente falando sobre a reserva de emergência. Fique até o final desse vídeo porque vai ser muito importante. Eu vou desmistificar os tabus com relação à reserva de emergência. O que é a reserva de emergência, afinal? Como guardar a reserva de emergência? Por que guardar? Onde guardar? A tão falada reserva de emergência e por que você deveria fazer uma reserva de emergência. Então vamos começar pelo um ponto fundamental: por que ter uma reserva de emergência? Digamos que você tenha um extintor na sua casa e você tem lá esse extintor, está pronto para qualquer situação. Vamos supor que pegou fogo numa panela lá no fogão e você tem um extintor, você abre o lacre, vai lá e apaga o fogo e resolve tudo na hora. Agora, digamos que você não tenha esse extintor, que, traduzindo em outras palavras, seria a reserva de emergência. No caso de um pequeno incidente, o que aconteceria? Você teria que recorrer a um vizinho, a um terceiro, a alguém, para poder resolver a situação. Neste caso, traduzindo para a questão financeira, esse recorrer a alguém, no caso de um pequeno incidente, é você pedir dinheiro emprestado para alguém, para o banco, para o seu cartão de crédito, enfim, buscar dinheiro com terceiros e naturalmente você vai ter que pagar uma taxa por isso. Então, é fundamental você ter essa reserva de emergência. Então, esse é um motivo para você ter. Agora, como ter essa reserva de emergência também é uma questão fundamental. Vamos imaginar, voltando ao exemplo aí do extintor. Supomos que você tem um extintor na sua casa, mas esse extintor está lacradinho, guardado num cofre, com total segurança. E só você, que é o pai, né, da família, o chefe, o líder da família, tem a chave do cofre, tem o segredo do extintor, tudo mais. No caso de um pequeno incidente, você não estando em casa, o que acontece? Não vai ser possível usar a sua reserva de emergência. Da mesma forma, os seus familiares vão ter que recorrer a um terceiro para buscar esse socorro. Então, o que acontece? Como ter uma reserva de emergência? Essa é uma questão fundamental. Eu fui bancário por 17 anos, fiz faculdade de Ciências Econômicas, fiz pós-graduação na área de relacionamentos humanos e desenvolvimento de pessoas, trabalho com educação financeira, autor do livro falando justamente das questões financeiras, quebrando esses tabus. E eu vou te falar uma coisa, eu tenho muitos colegas, amigos meus bancários que fazem parte desse grupo que eu tenho no YouTube, no Facebook, que poderão até testemunhar o que eu vou falar agora. Eu já vi ao longo da minha carreira de bancário justamente o que estou falando agora. Muitos empreendedores, empresários, até funcionários que tinham altos salários e que na hora que eles faltaram, o que aconteceu? Essa reserva de emergência estava lá como o extintor, dentro de um cofre, as 7 chaves, com segredo que a família não tinha acesso. Então, não tinha significado. Só mais tarde, depois, que eles tiveram que fazer um monte de coisas erradas para poder salvar a situação, é que eles foram conseguir liberar o extintor lá de dentro do cofre, ou buscar ou encontrar essa reserva de emergência. Então, presta atenção muito nisso. Como ter uma reserva de emergência? Eu sou um pai de família, tenho 2 filhos e uma esposa. Então, eu divido a reserva de emergência, uma parte com a minha esposa, uma parte com os 2 filhos. Cada um deles tem um pequeno percentual guardado. Por quê? Justamente, se eu um dia estiver viajando, eu não estiver em casa, ou qualquer coisa que acontecer comigo, eles têm onde num primeiro momento, pelo menos, onde recorrer. Eles têm o extintor à mão sempre, entende? Então, como é isso? Agora, quanto que você deve guardar para formar essa reserva de emergência? Quanto? Qual o valor que eu deveria ter para uma reserva de emergência? É muito simples. Você faz um cálculo apurado de quanto que você custa, quanto que você mais sua família, seus dependentes, custam para um mês, para viver um mês.
Digamos que vocês custem R$ 5.000 por mês. Você multiplica por 6 vezes, pelo menos, o mínimo. O ideal é de 6 a 10 vezes esse valor e dividir essa reserva de emergência entre todos os participantes da sua casa, da sua família. E então seria, vamos numa conta simples, 5.000 por mês é o nosso custo, então vezes 6 são 30.000, ou vezes 10 são R$ 50.000. Esse é o valor que tem que estar guardadinho. E reserva de emergência, como o próprio nome já diz, é emergência. Porque uma coisa você pode ter certeza de que os imprevistos vão acontecer. Aliás, não deveria nem ser chamado de imprevisto, porque é certo que vai acontecer. É um problema com o seu carro, é um problema com, sei lá, com o fogão, com a lavadeira de roupa, enfim, qualquer situação sempre vai acontecer. Isso é uma coisa lógica, então você tem que estar preparado para os imprevistos. Falamos do porquê, do como, agora eu vou falar uma coisa muito importante. Onde guardar a reserva de emergência? Onde você pode colocar com segurança essa reserva de emergência? Esse é um ponto fundamental também. Então, eu particularmente uso como, onde eu guardo essa reserva de emergência, é no Tesouro Selic, eu coloco uma parte, no Nubank e no PicPay. Mas você pode usar também outros bancos que tenham remuneração diária, porque esse valor ele tem que estar disponível no momento. O Tesouro Selic ele tem uma pequena desvantagem, ele é D+1, tanto para depósito quanto para retirada. Ou seja, você aplica hoje, ele só vai começar efetivamente render no dia seguinte. E quando você solicita o saque, por exemplo, hoje, ele só vai entrar na sua conta no outro dia. Então, ele é D+1, tanto na entrada quanto na saída. Agora, com relação à segurança do Tesouro Selic, ela não tem a segurança, a garantia do Fundo Garantidor, que é o FGC. Porém, ela tem toda a garantia de todo o sistema financeiro nacional e a garantia do próprio governo, que é muito maior do que a garantia do FGC. Agora, se você aplicar em um banco, de todos os bancos que nós temos no Brasil, eles terão a garantia do FGC, mas não terão essa garantia do governo federal. Então, mesmo assim, você vai estar tranquilo, seguro. Por exemplo, aplicar no Itaú, no Bradesco. Eu gosto de aplicar nos bancos digitais, como, por exemplo, o Nubank. Mas o Nubank não tem toda essa garantia. Mas o Nubank é uma das maiores empresas do mundo hoje. Ele não é um banco apenas, aliás, o Nubank não é um banco, ela é um meio de pagamentos. Mas é uma empresa gigantesca. Então, você pode ficar tranquilo. O PicPay também é um meio de pagamento, mas tanto o PicPay quanto o Nubank, eles rendem diariamente. Basta você deixar o dinheiro na conta, o PicPay paga 125% do CDI. O CDI dá em torno de 10% a menos que a taxa Selic, mas ainda é um bom lugar para você deixar o seu dinheiro e se proteger da inflação. Já o Nubank paga hoje, na atualidade, nesse momento que estou gravando esse vídeo, ele paga 100% da taxa do CDI. Então, seriam essas maneiras de você estar guardando, seriam os motivos pelos quais você deveria pensar, colocar uma parte na sua reserva de emergência. Agora você pode, depois de assistir esse vídeo, falar o seguinte para mim: mas Moisés, eu não tenho um centavo da minha reserva de emergência, eu nunca fiz uma reserva de emergência. Então o que eu sugiro para você? Vai lá na sua carteira agora, retira a nota de 50 que você tem lá, guarda na sua gaveta e nunca mais mexe nela, a não ser para você investir ela no dia seguinte, na semana seguinte, numa dessas contas que eu já mencionei. E você vai fazer isso toda semana, uma nota de 20, uma nota de 50, ou de 10, ou de 100, não importa, e crie esse hábito de fazer o quanto antes a sua reserva de emergência. Isso vai te dar tranquilidade, isso vai te dar mais paz para você trabalhar, vai te dar mais segurança para você saber que você está protegendo primeiro você e depois aqueles que você mais ama. Então, vale a pena você repensar
Se você já tem uma reserva de emergência, meus parabéns, continue fazendo. Se você não tem, independente de você ser empresário, de você ser um pequeno empreendedor, de você ser funcionário, ter um salário, a primeira coisa que você tem que fazer ao receber o seu dinheiro é guardar e se proteger a si mesmo, ok? E depois você vai distribuir das outras formas os seus pagamentos, tá bem? Um forte abraço, espero que você tenha gostado do vídeo e até o próximo. Até mais!